A primeira janela de transferências desse meio de temporada se encerrou ontem, no dia 10. Ainda tem outra janela que abre, se não me engano, no dia 10 de julho, mas por enquanto estão fechadas o intervalo aí de contratação de novos atletas. Vamos falar sobre os reforços do CSA. Já agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Dá o like aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho, para a gente ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve aqui para a gente crescer cada vez mais. E manda a sua opinião também aqui nos comentários. O que é que você achou dessas contratações que o CSA fez nesse momento, né? Se quiser assistir o vídeo até o final e comentar depois, fica à vontade. Mas se quiser comentar logo agora também, fica à vontade. Aqui os comentários estão abertos para todos, tá certo? Primeiro eu vou começar aqui falando também que acho que as posições mais urgentes o time do CSA se reforçou. O CSA trouxe aí um lateral direito, que a gente só tinha o Felipe Albuquerque. O Vidal, ele nunca está disponível, então precisava de outro lateral direito. E o Diogo Batista acho que chega para brigar aí pela vaga com o Felipe Albuquerque, que está muito bem, né? Então a gente tem aí um lateral que estava bem antes de se lesionar, espero que ele volte bem também, mas que o Diogo Batista ele foi destaque na Série B da temporada passada, então ele chegando agora pode também não só reforçar o nosso elenco, né, ser uma peça de reposição, mas também brigar por titularidade para aumentar o nível do nosso elenco, né, do nosso time principal. Contratamos o volante Léo Costa, vindo lá da Inter de Limeira, que é um time que está bem lá na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chegou aí, eu acho, agora também para rechear o nosso elenco de volantes. A gente tem utilizado com mais frequência ultimamente o Camacho, o Nicola e o Silas. O Silas tem ganhado mais oportunidades do que o Vander. E aí a gente tem como opções também o Vander e o Kevin, que é outro volante também. Chega outro, então a gente fica com 6 volantes no elenco. Mas é aquilo que eu sempre falo. Às vezes você não precisa de número, né? Às vezes você tem a oportunidade de contratar um cara que vai brigar por titularidade. Então, chegando esse cara, se o Léo Costa for esse cara que chega para ser titular, né, no lugar ou do Nicola ou do Camacho, acho que o Camacho não sai, né? Então, se ele chegar aí para jogar bola mesmo, se chegar sendo bola mesmo, acho que quem acaba rodando ali no time é o Nicola, sabe? E claro, o Silas, num caso de jogar com 3 volantes, né? Mas, assim, acho que se ele chegar para reforçar o time principal, é uma boa contratação. Vamos ver como é que ele reage, né? Mas a gente não precisava de mais um volante no elenco, não tinha essa necessidade. A gente tava, acho que, ok, por enquanto, né? Mas chegando aí, vamos ver qual foi a visão aí do departamento de futebol. Chegou o meia também, Luciano Naninho, que a gente tinha o Brian sendo o nosso principal articulador. O Gabriel Vieira chegou também, mas é um jovem jogador, não sei se ele conseguiria assumir a função de principal articulador do time, como o Brian conseguiu assumir muito bem. Em alguns momentos, inclusive, o treinador optava por deixar ele no banco e jogar sem meia quando o Brian estava machucado, né? Então ele até nem colocava o Gabriel Vieira ali para jogar, né? Ele deixava o time sem meia, central, metia 3 volantes e 2 pontas. Então, acho que o Gabriel Vieira, apesar de poder ser um jogador promissor, né? Ele não tinha, acho que ainda a experiência, o cacuete, né? Ou não conhecia os atalhos do campo suficiente para ser ali o principal armador que o time do CSA precisava. Então ele tá aí para ganhar minutos, para evoluir, para crescer e talvez no futuro ser um grande jogador. Mas agora ele não conseguiu assumir o papel principal no meio do CSA até agora. Então a chegada do Luciano Naninho é muito pensando nisso. E até também em alguns momentos a gente via o treinador jogando com 3 volantes, abrindo de um lado o Cachoeira, do outro lado ele abriu o Brian. Então pode ser essa também uma alternativa. O Luciano Naninho jogando lá pelo meio centralizado, né, como um meia articulador, e jogar o Brian lá pela ponta, que joga bem também. Então talvez até na ausência de 2 pontas ali de qualidade, ele possa tentar fazer esse ajuste também no posicionamento do time. Jogar o Brian lá para a ponta e colocar um meia articulador. Essa pode ser uma alternativa também que o treinador possa tentar, né?
Já que a gente teve, por exemplo, nesses últimos jogos aí, o crescimento do Daniel Baianinho, né? Vem atuando bem, tô gostando da evolução dele no time. Mas do outro lado, por exemplo, o Cachoeira, ele tá se mantendo como titular muito por conta do começo da temporada, porque de uns jogos pra cá, o Cachoeira tem até diminuído o poder de decisão dele. Né? Ele fez muitos gols no começo da temporada, participou bem do momento ofensivo, mas agora vem até diminuindo um pouco esse nível de participação dele. Acho que hoje, dos pontas que a gente tem jogando de titular, agora o Baianinho tem sido mais ativo no momento criativo da equipe do CSA. O Cachoeira até joga às vezes um pouco mais apagado ali, né? Mas talvez também a gente possa testar essas outras alternativas. Em algum momento a gente pode perder um dos dois por cartão, ou até por uma lesão, ou até poupar o jogador se ele tiver com um índice de CK alto, como eles falam, né? Então, se ele tiver ponto de estourar, por exemplo, poupa ele um jogo e a gente tem outras alternativas. Como temos a alternativa do Matias Cavaleri, atacante que, se não me engano, é de lado de campo, né? Ou segundo atacante. Não conheço, sinceramente, mas que vem do Paysandu e joga ali como um atacante de beirada, talvez. Então, pode ser também uma alternativa lá para testar esse outro jogador, que a gente tem aí vários nomes que chegaram, né? O Marcelinho fez alguns gols, mas até agora não se firmou. O Danilinho chegou também, não se firmou, vem até perdendo muito espaço. O Robinho também perdeu muito espaço. O Gustavinho nunca mais acabou entrando, né? Pô, a gente só tem Inho, né, também na ponta, acabei de perceber. Além do Luciano Naninho, que chegou aqui, Gustavinho, Marcelinho, Danilinho, Baianinho, né? Tudo Inho, o ataque do CSA, aí é foda. Mas, enfim, né? Chegamos aí com essas contratações, um atacante de beirada, um meia, um volante e um lateral direito. Acho que o CSA poderia ter até trazido outro zagueiro, inclusive as informações eram que estava negociando com o zagueiro, o Rodrigo Moledo, né, participação aí no Internacional, o jogador histórico do Internacional, então ali para reforçar o sistema defensivo, né, mas que, como eu falei, a urgência, acho que era um lateral, reforçar o setor criativo do time, né, com um meia e um ponta também, mas um zagueiro também poderia ser uma boa peça, porque a gente tem 4 zagueiros, então geralmente o ideal é você ter 5 no seu elenco, né? E assim, a gente tem ali a dupla titular Betão e Islam, que ultimamente tem jogado bem os dois, né? São vários jogos aí sem sofrer gols, né? A gente tomou um gol ali do São Bernardo, mas que a gente 1-0 no América, não tomou gol do São Bernardo, não tomou gol do Confiança em casa. O jogo contra o Grêmio também. Não tô com o histórico aberto aqui, posso até abrir pra gente poder falar um pouco sobre isso. Mas a dupla de zaga de titular do CSA, acho que tá bem, né? Tá jogando bem. O problema é quando a gente precisa buscar peças de reposição. Por exemplo, o Marcão ou o Luiz Gustavo, né? Pra às vezes colocar um terceiro zagueiro ou até pra substituir o Betão ou o Islam quando eles estão suspensos ou lesionados, então a gente precisava de outra peça de reposição, né? Mas, enfim, não chegou um zagueiro titular, não chegou um outro zagueiro, mas que pelo menos a gente também não tinha urgência de um cara para ser o titular. E aí, só para complementar também o que eu tinha falado, para falar do sistema defensivo, a gente jogou contra o América, não tomou gol, tomou um gol do São Bernardo, não tomou gol com Confiança, não tomou gol contra o Grêmio, não tomou gol contra o Tombense. Então, 5 jogos, a gente tomou um gol apenas. Né? E um gol quando a gente já estava ganhando ali de 3-0, que é aquele momento que às vezes o time dá uma desligada, o time dá uma diminuída e tal, então assim, enquanto o time estava ligado, pegado lá, não tomou gol, né? Então assim, a zaga do time do CSA tá bem, não é que tá mal, precisando de um zagueiro urgente, né? Então é isso. Acho que foi uma boa janela, é uma janela intermediária, ainda vai ter a janela principal, que é a de julho e agosto, né? Então assim, foi importante aí essas contratações. Acho que outro golaço também da diretoria foi não perder nenhuma das principais peças. O Brian tinha
tinha proposta para sair, o Camacho tinha proposta para sair, inclusive o Camacho renovou para até o final da próxima temporada. Então, não perder nenhuma das principais peças também acho que foi um grande reforço, porque o time do CSA ele é uma grande vitrine. É um time que ele mostra muito jogador, coloca muito jogador em evidência. Sempre tem sido assim. E nos últimos anos a gente tem perdido vários dos principais jogadores. A gente tem ali, às vezes, um time que tem 2 ou 3 destaques. Aí no meio do campeonato, os 2, 3 vão embora. E a gente acaba ficando de mão abanando, sabe? Então, acho que nesse momento agora acertou em cheio a nossa diretoria de contratar aí alguns reforços, né, melhorar o time. A verba da Copa do Brasil foi essencial também para que a gente pudesse cobrir propostas ou melhorar o salário de alguns jogadores que estavam aqui para que eles pudessem ficar também e claro, para trazer esses reforços que eu digo que são essenciais aí para o time do CSA fazer uma sequência de temporada mais intensa, mais forte, né? Mas é isso, pessoal. Manda aqui nos comentários o que você achou das contratações aí da equipe do CSA, sobre também não ter perdido nenhum dos jogadores, quero saber a opinião de vocês também, mas é isso, meus amigos, gravando esse vídeo aqui pela manhã dessa quarta-feira, esse vídeo vai ao ar lá para o final da tarde mais ou menos, mas eu guardo aí a opinião de vocês sobre essa questão, beleza? Grande abraço, tamo junto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar o like e fortalecer a gente, beleza? Valeu, meus amigos, até a próxima.